Para de me sacudir, seu bruto. Faltavam cerca de 24 horas para o labirinto se fechar, e só restava uma hora antes da casa da bruxa desaparecer. Bjorn, Jandel e Misha Karusten sentaram juntos, beliscando o resto das últimas rações. O dia tão esperado finalmente tinha chegado. Se eles conseguissem sobreviver a esse dia, sairiam da floresta e voltariam para a cidade. Balançando a cauda de animação, Misha Karusten abriu um sorriso. Mal posso esperar para voltar. É muito inconveniente ficar aqui fora na floresta. Assim que eu chegar, quero tomar um banho. Depois ela se virou para Bjorn e Jandel. E você? O que vai fazer quando a gente voltar? Bjorn e Jandel apenas balançou a cabeça, sem entusiasmo. Não sei. Assim que terminaram de comer, eles deixaram a casa da bruxa para trás. No instante em que saíram, o efeito ambiental foi ativado na mesma hora, e uma visão horrível explodiu diante deles. A floresta tinha perdido qualquer traço da antiga cor escura e sombria, substituída por um tom vermelho sangue aterrorizante que banhava o mundo inteiro num brilho surreal, quase infernal. Misha Karusten congelou. Bjorn e Jandel, o que está acontecendo? Ele cerrou os dentes enquanto o suor frio escorria pelo rosto. Isso está acontecendo no mesmo momento no mundo real. Linhas de texto continuavam aparecendo numa tela brilhante. Uma por uma, elas registravam cada oferenda em sequência. Um sacrifício foi feito à casa. O contador continuou subindo até chegar à 7ª marca. E então a mensagem final apareceu. Todos os 7 sacrifícios foram concluídos. De volta à floresta, um monstro colossal despertou de seu longo sono. Seu corpo enorme irradiava uma aura esmagadora de magia negra caótica, tão densa que chegava a sufocar. O Lord of Chaos, Riakis, o soberano dessa terra amaldiçoada, tinha despertado. Enquanto ele falava, os portais de teletransporte começaram a falhar exatamente como ele tinha previsto. Quando aqueles portais se fechassem, escapar para outros andares se tornaria impossível, o que significava que todos os aventureiros do 3º andar seriam forçados a encarar a possibilidade de um massacre e teriam que se unir se quisessem sobreviver. Mas antes que Bjorn e Jandel pudesse continuar, Misha Karusten soltou em pânico. Espera, o quê? Por que o Floor Boss apareceria justo agora, de todos os momentos? Bjorn e Jandel pareceu um pouco tenso, claramente sem saber como responder aquilo. Bem, talvez seja por nossa causa. A mente dele voltou para o momento em que jogou um cadáver na lareira dentro da casa da bruxa. A gente não queimou uns corpos lá dentro, ele disse quase casualmente, como se estivesse falando de algo sem importância. Essa é uma das condições para invocar esse monstro. Misha Karusten encarou ele em completo descrédito. Espera, o que foi que você acabou de dizer? Bjorn e Jandel fechou a boca na mesma hora, claramente abalado e sem saber como explicar. A última invocação não tinha sido há mais de 10 anos? Pensou ele, inquieto. Eu achei que queimar só 3 deles não seria o bastante para ativar nada. Mas talvez outra pessoa já tivesse queimado um 4º cadáver antes da gente. O silêncio dele só deixou Misha Karusten ainda mais ansiosa. Ela não aguentou mais segurar. Bjorn e Jandel, o que foi que você fez? Aquele lunático que você mencionou antes, era você, não era? Agora todo mundo vai morrer por sua causa. Bjorn e Jandel abaixou a cabeça, com suor escorrendo pelo rosto em fios gelados. Como é que eu ia saber que alguém já tinha queimado 4 corpos antes da gente? Foi por isso que esse azar desgraçado caiu em cima da gente. Mas ainda assim, é melhor não contar isso pra ninguém, tá? Se descobrirem que fomos nós que invocamos o Floor Boss, estamos acabados. Misha Karusten ficou paralisada, incapaz de processar o que tinha acabado de ouvir. Segurando as 2 têmporas, ela gritou em desespero, eu tô acabada. Tô muito acabada. É tudo culpa desse lunático. Bjorn e Jandel não respondeu em voz alta, mas murmurou para si mesmo em silêncio. Se a gente não tivesse ficado na casa da bruxa, nós 2 já estaríamos mortos, lembra? Olhando para a garotinha tremendo ao lado dele, ele finalmente falou. A gente não precisa mais fazer reconhecimento.
Vamos sair dessa floresta agora. O mais rápido que der. Ele falou devagar, mas a voz estava firme e decidida. Se a gente quer sobreviver agora, não tem outra escolha. Temos que ir direto pro território dos orcs. Aquele distintivo prateado que eles tinham visto antes pertencia à Darvi Guild. Segundo o anão, era uma organização enorme que atuava acima do 6º andar, com centenas de jogadores de alto nível reunidos sob sua bandeira. Então, encontrar aquele emblema numa casa comum de 4º nível, ainda mais bem no centro da área, só podia significar uma coisa. Enquanto juntava as peças da situação, ele avisou: a gente não pode entrar lá sozinho. Se toparmos com o boy sozinhos, morremos. Se quisermos ter a menor chance de sobreviver, vamos ter que depender da Darvi Guild. Quando o flashback terminou, Bjorn Jandel estava com uma expressão de desgosto mal disfarçado, claramente incomodado com o que tinha percebido. Nem todos os membros da Darvi Guild estariam concentrados no território dos orcs do 3º andar. Mas para eles controlarem aquela área de caça, tinha que haver pelo menos 10 deles posicionados ali. Não era um lugar que dava para subestimar. Misha Karusten parecia visivelmente ansiosa e falou rápido: Bjorn Jandel, tem gente demais aqui dos andares superiores. Um velho fechou o punho esquerdo e ergueu a voz, tentando acalmar a multidão. Pessoal, mantenham a calma e sigam as instruções. Mas, estranhamente, quanto mais o homem falava, mais aflitas as pessoas ao redor ficavam. Então ele continuou: ouvi dizer que tem um mago de alto nível aqui. Por favor, use um feitiço de teletransporte para abrir um portal. Eu pago qualquer preço. Isso acendeu a multidão na hora. Quem foi o desgraçado que invocou aquele monstro boss? Se eu descobrir quem foi, juro que mato, gritou um homem, com o rosto distorcido de raiva. Outra pessoa, pálida de preocupação, acrescentou: e agora? Como é que a gente vai lutar contra uma coisa dessas? Um terceiro entrou na conversa, tentando se tranquilizar. A Darvi Guild é enorme. Eles não vão simplesmente expulsar a gente, né? Vendo o pânico se espalhar e crescer, Bjorn Jandel só conseguiu soltar um suspiro impotente. O lugar inteiro já tinha virado um caos. Então, bem quando uma mulher se ajoelhou com as mãos apertadas em oração, algo estranho aconteceu de repente. Uma luz dourada fraca começou a brilhar ao redor dela, embora ela mesma parecesse não perceber. A luz se espalhou cada vez mais, formando uma barreira cintilante que envolveu suavemente toda a área ao redor. No centro de tudo estava Israane, segurando aquele mesmo distintivo prateado na mão. A voz dele ecoou com autoridade tranquila. Pessoal, por favor, mantenham a calma. Este é o abrigo mais seguro que vocês vão encontrar, explicou ele. Nosso Priest já lançou um feitiço de nullificação para limpar esta área de monstros, e os batedores da nossa guilda estão posicionados em todo o perímetro. Se o boss aparecer, eles vão nos avisar imediatamente. Ele apoiou as duas mãos na mesa à sua frente e continuou falando. O 3º andar desta dungeon será isolado temporariamente. Enquanto isso, a Darvi Guild, sob nosso acordo com a família real e a Adventurers Guild, vai fazer tudo ao nosso alcance para garantir que o maior número possível de sobreviventes volte em segurança. Todo mundo ouviu atentamente enquanto ele falava, se agarrando a cada palavra. Mas então o tom dele ficou mais duro e ele ergueu a voz. Dito isso, acrescentou ele com firmeza, se alguém desobedecer nossas ordens ou causar desordem, não teremos escolha a não ser remover essa pessoa à força desta zona segura. Espero que entendam. Bjorn Jandel e Misha Karusten, embora estivessem mais afastados, ouviram cada palavra com clareza. Bjorn Jandel zombou por dentro. Belo discurso. Isso foi basicamente um aviso. Quem causar problema vai ser expulso. E obviamente ninguém quer isso, então até os mais barulhentos ficaram quietos de repente. Graças ao feitiço de nullificação, pelo menos dava para descansar em paz por um tempinho. Nullificação era um dos feitiços mais fortes e raros exclusivos da classe Priest. Ele não só permitia que as pessoas entrassem e saíssem em segurança. Criava uma zona mágica que nenhum monstro podia atravessar ou invadir. Foi então que um barulho estranho ecoou da base de uma árvore próxima.
Era Bjorn Jandel e Misha Karsten encostados no tronco, finalmente recuperando o fôlego. Pelo menos a gente não precisa mais se preocupar em ser expulso, murmurou Bjorn Jandel. Mas ele ainda não conseguia relaxar de verdade. Não vai demorar até o próximo problema aparecer. Não muito depois, ele se virou para a pequena raposa ao lado dele e perguntou, sério, Isa, só por curiosidade, quão confiante você tá na sua audição? Antes que a raposa pudesse responder, Misha Karsten entrou na conversa toda animada. Apontando para as próprias orelhas, ela disse, não tenho certeza, mas às vezes dizem que gostam muito das minhas orelhas. Bjorn Jandel congelou na hora, totalmente pego de surpresa. Que diabos foi que ela acabou de dizer? A pergunta dele fez a garota ao lado corar de vergonha, com as bochechas ficando vermelhas. Ah, era isso que você queria dizer. Sim, eu tô confiante nisso. Os olhos dele deslizaram de lado para ela enquanto completava, então escuta com atenção os grupos aí perto. Ouve o que eles estão dizendo. Se surgir qualquer coisa útil, me fala na hora. De repente, uma voz atrás dele chamou a atenção dele. O boss do terceiro andar, já faz 10 anos desde a última vez que ele apareceu, né? O segundo homem respondeu logo depois. Queria saber que tipo de lunático causou essa confusão. Tivemos sorte que uma guilda do sexto andar estava aqui. Senão, todo mundo já estaria morto. A conversa continuou de forma casual, e um deles comentou, quem diria que aventureiros de baixo nível como a gente viriam um feitiço de nulificação em larga escala com os próprios olhos? Um sorrisinho leve apareceu nos lábios deles. Guildas grandes realmente estão em outro nível. Os olhos de Bjorn Jandel se estreitaram, e o olhar dele ficou frio e calculista enquanto analisava o grupo. Então a Darvi Guild está aqui no terceiro andar por causa desse incidente. Talvez valha a pena apostar nele se eu quiser sair vivo desse caos. Ele se virou de volta, só para descobrir que a garota ao lado dele tinha cochilado de novo, roncando baixinho com um fio fino de baba escorrendo da boca. Bjorn Jandel ficou ali, em silêncio, sem acreditar no que estava vendo. Sem hesitar, ele puxou a mão que estava debaixo dela, e Misha Karsten caiu para frente por instinto, desabando com um baque alto. Esfregando a cabeça, confusa, Misha Karsten resmungou, o que aconteceu? Bjorn Jandel respondeu com calma, vai começar. Ainda sonolenta, ela piscou algumas vezes. Vai começar o quê? Como assim? Ele nem se deu ao trabalho de explicar e só ordenou, olhe em volta. Ela seguiu o olhar dele. Dezenas, não, centenas, de aventureiros estavam convergindo para um único ponto. Bjorn Jandel calculou que havia umas 500 pessoas. Parece que todo mundo do terceiro andar está aqui. Misha Karsten se inclinou, nervosa. Então, o que vai acontecer com a gente? O rosto dele escureceu ao responder. Falou devagar, mas com firmeza absoluta. Olha, por mais poderosa que a Darvi Guild seja, eles não conseguem lidar sozinhos com uma multidão dessas. Agora que 500 aventureiros estão se reunindo aqui, vamos ver como eles pretendem manter tudo sob controle. De repente, uma voz alta ecoou pela multidão. Todos os aventureiros, prestem atenção, por favor. Todo mundo se virou e ouviu enquanto o orador continuava. Graças ao feitiço de nulificação, esta área agora é uma zona segura dentro do terceiro andar. Porém, nosso priest exige que todos os presentes demonstrem a devida reverência aos deuses. Um sorriso torto começou a se formar lentamente no rosto do homem. Essa reverência será na forma de 1 milhão de crystal shards por pessoa. Paguem imediatamente, aqui e agora. Também aceitamos Magic Stones ou itens de valor equivalente. O rosto de Bjorn Jandel continuou impassível, mas por dentro ele ficou impressionado. Jogada inteligente. Nenhum aventureiro carregaria 1 milhão de shards no corpo. Era uma estratégia esperta para tomar o equipamento deles sob a aparência respeitável de um tributo. A voz continuou. Esses shards são tanto uma oferenda aos deuses quanto uma taxa de proteção.
Mesmo que você perca parte do seu equipamento ou dos seus itens de cura, não se preocupe. Vocês estão sob nossa proteção dentro desta zona segura. Bjorn Jandel cobriu a boca, divertido com o nível de esperteza do plano. Claro que tem motivo para se preocupar, seu idiota. Até um feitiço poderoso como nulificação não serviria de nada contra um Floor Boss. A verdade era simples, eles não conseguiam derrotar aquele monstro. Mas, por enquanto, todo mundo não tinha outra escolha além de jogar conforme as regras sob o controle dessa guilda. Enquanto isso, a garota ao lado dele estava ocupada revirando a bolsa como se nada disso importasse. Bjorn Jandel se virou para ela e avisou, Misha Karusten, separa só o essencial, bandagens, poções, coisas assim. Entrega qualquer coisa de que a gente não precise de verdade. Misha Karusten sorriu toda animada ao erguer sua pilha de loot, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Bjorn Jandel puxou de volta um elmo roxo. Por sorte, a gente não precisa entregar nosso equipamento graças ao que pegamos antes, murmurou ele, olhando de lado para ela. Então, num tom bem mais sério, ele acrescentou, sem esse equipamento, eles fariam a gente definhar na próxima expedição. Ele se recostou na árvore, com um humor estranhamente calmo e impossível de ler. 1 milhão de shards só para sobreviver aqui por alguns dias. Insano. Absolutamente aterrorizante. E ainda assim, no momento em que uma chama explodiu de repente, aquelas pessoas começaram a dar passos à frente quase sem perceber, como se estivessem sendo puxados pela maré do pânico. Exatamente como Bjorn Jandel tinha previsto, aqueles que se recusaram a pagar a taxa de proteção e planejavam fugir acabaram se juntando no mesmo lugar. Misha Karusten caminhou até ele com calma e avisou, eu já paguei a taxa deles. Bjorn Jandel assentiu, aprovando, e elogiou, bom trabalho. Ele passou a mão no queixo enquanto analisava a situação, e Misha Karusten se abaixou casualmente para se sentar ao lado dele. Cerca de 300 pessoas tiveram que pagar 1 milhão de fragmentos de mana cada, ela apontou. Isso significava que pelo menos 300 milhões de fragmentos tinham sido arrecadados, reduzindo o caos e ainda lucrando uma fortuna ao mesmo tempo. Uma solução perfeita que matava 2 coelhos com uma cajadada só. Mas então outro pensamento começou a surgir devagar na mente dele. Mesmo que aquelas pessoas ainda estivessem seguras por enquanto, era melhor começarem a rezar. Se o boss monstro chegasse até ali, aquilo significaria o fim para todo mundo. Bjorn Jandel coçou a cabeça, tentando pensar melhor. O terceiro andar era enorme. Talvez eles acreditassem que as chances de realmente encontrar o boss monstro eram baixas. No fim das contas, tanto quem escolhia ficar quanto quem escolhia fugir estava apenas se agarrando à esperança e apostando na sorte. Ele franziu a testa com força. Mas eu sempre me preparo para o pior, ele murmurou baixinho. Ele esperava que, quando a hora chegasse, as pessoas ali ficassem e lutassem em vez de desmoronar e sair correndo. Na maior parte do tempo, seus piores cenários nunca se tornavam realidade. Mas dessa vez, ele desejava desesperadamente que fosse diferente. Só dessa vez, ele queria ficar seguro. Bjorn Jandel ficou completamente em silêncio. No fundo, ele nunca tinha acreditado de verdade que aquilo chegaria. Isso. Seus pensamentos foram para Despair a aura característica de Hyakis, o boss monstro. Uma coluna de fumaça começou a subir devagar. Aquela habilidade não só causava dano em área, ela transformava todo o campo de batalha numa zona de apodrecimento, removendo qualquer buff benéfico dos aliados. De repente, um alerta do sistema apareceu diante deles, avisando que a exposição prolongada aumentaria drasticamente a chance de sofrer efeitos de status anormais. O corpo de Misha Karusten começou a tremer, e ela chamou, fraca, Bjorn Jandel. A voz dela saiu baixa, assustada e instável. Hyakis, aquela figura monstruosa envolta por uma quantidade aterrorizante de mana negra, vinha avançando direto na direção deles. Sua boca cheia de presas se abriu lentamente num sorriso largo, cruel e profundamente antinatural. Os aventureiros ficaram paralisados de medo. É ele, o boss, alguém gaguejou, com a voz tremendo sem controle. Rápido! Parem ele!
Uma garota jovem ficou imóvel em pânico, com suor frio escorrendo pelo rosto pálido. Lágrimas se juntaram no canto dos olhos enquanto ela mordia com força o lábio inferior e gritava: "Não vão me dizer que vocês vão abandonar a gente e fugir, né? Eu não quero morrer!" Outro homem gritou com raiva, se recusando a recuar. "Seus desgraçados, vocês pegaram nosso equipamento e prometeram proteger a gente. Então assumam essa responsabilidade." Hyakis avançava lentamente na direção do velho. "Então foi isso que virou", murmurou o ancião, sombrio. "Toda essa expedição está se transformando num massacre." Então, erguendo a voz para que todos ouvissem, ele declarou: "O boss monstro Hyakis chegou. Tragam todos os itens que preparamos." Nas mãos deles estavam pergaminhos imbuídos com poderosas magias de buff de alto nível. O cajado e a mão do velho começaram a brilhar com uma luz intensa. Sem a menor hesitação, ele avançou direto. De longe, Bjorn Jandel observava a cena se desenrolar com uma inquietação crescente. Pergaminhos de ataque, pergaminhos de defesa, consumíveis, equipamentos raros de suporte, tudo foi usado de uma vez só. Em menos de 1 minuto, suprimentos no valor de 10 milhões de fragmentos de mana desapareceram como fumaça. O velho ergueu o cajado brilhante e gritou com força: "Temos os itens de suporte de que precisamos. Não tenham medo. Todos nós precisamos sobreviver e voltar para casa. Fiquem juntos." Bjorn Jandel apertou com mais força a arma na mão, e um pequeno sorriso começou a surgir devagar. Essas pessoas, elas realmente tinham vindo preparadas para lutar contra Hyakis. Os lábios dele se curvaram levemente para cima. Mesmo no meio de toda aquela tensão, ele disse a si mesmo: "Não sou o único que se prepara para o pior." Pela primeira vez, ele sentiu um estranho alívio ao saber que não estava sozinho. Não havia o menor sinal de medo no rosto deles. Eram aventureiros experientes, sobreviventes calejados por incontáveis batalhas mortais, membros de uma grande guilda que se movia com coordenação treinada. Era preciso muito mais do que sorte para passar por tudo que eles enfrentaram e ainda continuar de pé ali agora. O velho soltou um rugido feroz. "Todos, assumam suas posições. Nós vamos parar o boss monstro, Hyakis." No jogo, Hyakis era conhecido como o governante de um andar. Cada andar tinha seu próprio boss único, cada um com nome e características totalmente diferentes. Uma caçada a boss podia até parecer um jogo, mas se realmente não fosse comum. Então como seria? Hyakis não pegou leve nem por um segundo. Enquanto avançava, os aventureiros congelaram de puro terror diante daquela figura gigantesca e esmagadora. "Isso é um pesadelo? A gente vai morrer todo mundo", um deles gaguejou, apavorado. Então uma voz afiada ecoou, avisando a todos para nem pensarem em tentar bloquear a criatura de frente. Foi então que Hyakis lançou seu movimento característico, cuspindo uma substância vermelho-sangue pela boca. Outra voz gritou com urgência: "Desviem desse ataque." O chão se despedaçou em centenas de fragmentos onde quer que aquela substância vermelha caísse. Um dos lutadores mais velhos escapou por pouco e gritou: "Leorvuerdvalki! A magia já está pronta." Nenhum dos lutadores corpo a corpo ou tanque se atrevia a enfrentar o boss diretamente. Eles se concentravam apenas em interceptar seus ataques de distração mais fracos. No meio do caos, alguém gritou por cima do barulho: "Poção de cura!" O lutador mais velho, que tinha escapado da morte por um triz, xingou entre os dentes: Não enfrentem isso de frente." Assim que eram curados, os guerreiros precisavam voltar imediatamente para a linha de frente. Mesmo feridos, não havia tempo para descansar. 2 lutadores correram de volta sem hesitar, sem medo e sem desviar o olhar. Claro, nem todo mundo conseguia reunir esse tipo de coragem. Um aventureiro mais jovem tremia violentamente, com lágrimas enchendo os olhos, enquanto sussurrava: "Droga, eu não posso morrer assim." Um homem mais velho, percebendo o medo se espalhando, ergueu a voz para fazer o grupo voltar a se concentrar. "Não se distraiam. Fiquem atentos. Foquem na luta."
Mas no instante seguinte, um guerreiro foi esmagado sob o pé de Riakis depois de ser atordoado pelo rugido ensurdecedor dele. Logo depois disso, 3 arqueiros morreram, envenenados pelo bafo mortal do boss antes que pudessem escapar. Bjorn e Jandel observavam o campo de batalha de perto. Já eram 4 baixas. Isso era ruim. Merda. Depois de arrancarem 1 milhão de fragmentos de mana da gente, é isso que recebemos em troca? Mesmo no meio do desastre, os guerreiros da linha de frente permaneceram firmes, e os magos continuaram seu bombardeio mágico implacável, tentando empurrar o monstro para trás. De repente, uma explosão massiva de luz irrompeu quando Riakis começou a carregar um ataque muito mais poderoso. Uma voz urgente ecoou pelo campo de batalha. Parem de atacar! Não podemos deixar ele se sentir mais ameaçado do que já está. Foquem em destruir primeiro as esferas sombrias. Aquelas orbes negras eram um pesadelo, dano altíssimo, vários ataques ao mesmo tempo e quase impossíveis de bloquear. O homem repetiu a ordem ainda mais alto. Não ataquem Riakis. Acabem com as orbes. Controlem o fogo. Temos que impedir que ele entre na fase 2. Riakis continuou seu massacre sem desacelerar, e nada do que tentavam parecia segurá-lo por muito tempo. Bjorn e Jandel estava encharcado de suor frio, com a ansiedade estampada claramente no rosto. Ainda assim, a estratégia em si parecia sólida. Se eles conseguissem aguentar desse jeito, talvez sobrevivessem até o labirinto reabrir. Ele olhou para o item em sua mão, com uma expressão grave e séria. Faltava só mais 1 hora para o labirinto reabrir. 11 mortos até agora, quase 20% de toda a força já tinha ido embora. Era sombrio, mas contra um boss desse nível, talvez ainda fosse uma perda suportável. E mesmo assim, droga, seus inúteis, alguém gritou de repente, furioso. Outro, apavorado mas já de saco cheio, gritou de volta, quantas pessoas já morreram? Será que a gente vai morrer aqui também? Bjorn e Jandel continuou em silêncio, pensando profundamente. O verdadeiro problema não era só o boss, eram os aventureiros. O pânico estava se espalhando entre eles como fogo, à medida que o número de mortos continuava subindo. Ele se lembrou da cena anterior com uma clareza brutal. Toda vez que Riakis atacava, grandes grupos de aventureiros morriam, incluindo aqueles que tinham pago por proteção. Sinceramente, ele acreditava que parte da culpa era deles mesmos. Eles tinham se agrupado perto demais, e quando as orbes negras se espalharam, já não tinham espaço suficiente para desviar. Misha Karusten falou em voz baixa, desconfortável. O clima ali não parece nada bom. A gente devia fazer alguma coisa? Espera, respondeu Bjorn e Jandel na mesma hora. Ainda estou pensando. Enquanto isso, a discussão ali perto explodiu em gritos abertos. A gente não pode ficar aqui só olhando. Se quiser sobreviver, tem que trabalhar junto. Gente demais já morreu. A gente precisa fazer alguma coisa. Mas como? A guilda Darvi levou todo o nosso equipamento. Os rostos deles estavam vermelhos de raiva, medo e frustração impotente. A fúria varreu a multidão como fogo se espalhando. Alguns choravam abertamente, mas as lágrimas que escorriam pelos rostos eram estranhamente pálidas, quase brancas. Outros encaravam justamente aqueles que deveriam estar ao lado deles, com os olhos queimando de ódio puro e sensação de traição. As armas destruídas e as armaduras finas demais refletiam o brilho vermelho sangue da floresta, cintilando de leve, como se estivessem zombando do quão frágeis e inúteis elas tinham se tornado naquele pesadelo. Bjorn e Jandel pareceu perceber que algo ainda pior estava prestes a acontecer e deu a ordem sem hesitar. Misha Karusten, vamos sair daqui agora. Ela piscou, confusa. Agora. Sem responder na hora, ele se virou e checou o tempo com uma expressão dura e tensa. De repente, alguém da vila ali perto gritou no topo dos pulmões, que porra vocês estão fazendo? 2 soldados estavam ali bloqueando o caminho, e um deles logo ergueu a voz, tentando acalmar a multidão que só crescia. Pessoal, por favor, se acalmem.
Se vocês não seguirem as regras, só vão colocar a própria vida em ainda mais perigo. Mas antes que ele terminasse, um morador explodiu de raiva. Seus desgraçados! Vocês cobraram taxa de proteção da gente e quebraram cada maldita promessa que fizeram. Outra pessoa gritou com a mesma força: a gente tá aqui fora agora. Devolvam nosso equipamento. A gente vai se defender sozinho. Os soldados entraram em pânico na mesma hora quando mãos furiosas começaram a avançar sobre eles de todos os lados. Por favor, escutem, um deles tentou dizer, mas outra voz cheia de fúria cortou ele no meio. Sai da frente! Esse equipamento lendário é meu, porra! Até Bjorn Jandel já não podia mais ignorar a situação. Ele chamou em tom firme: Misha Karusten, fica perto de mim. Cerrando os dentes, ele pensou: claro que isso ia acontecer. Exploradores comuns não tinham como lidar de verdade com Hyakuis. Um caos desses era inevitável no momento em que as pessoas acreditassem que a vida delas estava realmente por um fio. Bjorn Jandel ergueu o escudo diante de si e de Misha Karusten. Mas no instante em que eles pisaram lá fora, ainda mais monstros entraram no campo de visão, rosnando e mostrando as presas enquanto avançavam direto sobre eles como se fossem uma parede viva. Bjorn Jandel! Misha Karusten gritou. Tem monstros demais bloqueando o caminho. Ela se virou por instinto para se preparar para lutar, mas Bjorn Jandel já tinha dado meia volta e saído correndo com tudo na direção oposta. A gente vai correr. Temos que dar a volta, ele murmurou entre os dentes, com a voz baixa e urgente. Não havia tempo para parar e lidar com cada monstro no caminho. Eles se espremeram desesperadamente entre as feras, passando por brechas estreitas enquanto garras e dentes estalavam logo atrás deles. Misha Karusten soltou um suspiro trêmulo de alívio. Ufa, conseguimos! Mas Bjorn Jandel continuava rígido, cheio de tensão. A gente precisa sair daqui rápido. Atrás deles, os monstros ainda perseguiam os dois, quase colados em seus calcanhares. Bjorn Jandel ficava mais ansioso a cada segundo que passava. Só mais um pouco. Ele cravou os olhos no ponto distante à frente, forçando o próprio corpo a continuar como se só a força de vontade pudesse arrastar os dois para fora do perigo. Se a gente só conseguir chegar até aquele ponto, vai sair da zona de perigo. Mas então os olhos dele se arregalaram em descrença. O boss monstro já tinha terminado de absorver o poder. Um campo espacial sombrio se espalhou ao redor, um efeito de ambiente conhecido como Domain of Malice. Quando ele se expandiu por um raio de 5 quilômetros, Bjorn Jandel e Misha Karusten congelaram onde estavam, encarando em horror aquela escuridão aterrorizante tomando forma diante deles. Essa escuridão! Bjorn Jandel pensou. Isso é mesmo uma habilidade nascida puramente da própria malícia? As pupilas dele se contraíram de repente, e suor frio brilhou em seu rosto. Aquele desgraçado, ele realmente absorveu todo aquele poder durante a luta. Ao lado dele, Misha Karusten estendeu a mão em alarme, enquanto o corpo dela já começava a ficar fraco e translúcido. Bjorn Jandel, o que está acontecendo com a gente? Ela perguntou, com a voz tremendo. Mas ele continuava travado naquela mesma expressão de puro terror. É verdade. Isso é ruim. Eles tinham entrado na Malice Zone. Hyakuis se aproximou devagar, com o corpo envolto por nuvens densas de fumaça negra que se contorciam como uma escuridão viva. Aquela fumaça por si só carregava um poder devastador. Ela consumia qualquer ser vivo pego dentro dela, devorando a vida sem a menor piedade. Depois que alguém ficava preso naquela zona, já não importava mais o quão forte ou habilidoso fosse. Todo mundo morreria se não escapasse antes que fosse tarde demais. E pior ainda, a habilidade arrastava todos em direção ao centro, não importava onde estivessem, como se a própria zona estivesse engolindo tudo inteiro. Alguém gritou, completamente confuso. O quê? Eu juro que estava correndo para longe. Onde é que eu tô agora? Bjorn Jandel olhou para os rostos atordoados e tomados pelo pânico ao redor dele. Restavam vivos cerca de 200 exploradores. Mais Viti chegaram ao local uma após a outra. A Guilda Dvalki, que antes tinha 50 membros,
já tinha sido reduzida a mal uns 20. Bjorn Jandel não disse nada, afundando em pensamentos sombrios. Nas 3 horas antes disso, a gente só teve 11 baixas. Mas nesse curto tempo em que eu estava correndo, tanta gente foi eliminada. Que diabos aconteceu aqui? Alguém perguntou com a voz abalada. O que está acontecendo aqui? Outra pessoa respondeu na mesma hora com desprezo. Cala a boca, lixo. Um homem grande soltou um rosnado ameaçador. Você acha que a gente não sabe quantas pessoas morreram por causa de escória como você? Dá mais um passo, e eu te mato aí mesmo. As pessoas gritavam de volta, em desespero e raiva. Por que isso é culpa nossa? Se vocês não tivessem pegado nosso equipamento, a gente também podia lutar. Por favor, eu pago ainda mais por proteção. Só ajudem a gente. O homem grande mostrou os dentes e rosnou com nojo. Agradeçam por eu não estar matando vocês agora, seus traidores. Nem pensem que eu vou ser influenciado de novo como antes. Eu podia acabar com cada um de vocês aqui mesmo. Alguém gritou no meio do caos, droga. Então outra voz surgiu em meio à confusão. O que a gente faz agora? Um homem tremendo violentamente de medo levantou a mão devagar e forçou as palavras a saírem. Eu conheço esse fenômeno. Todo mundo se virou para ele na mesma hora. Eu não sei todos os detalhes, ele disse, engolindo em seco, mas se a gente não escapar logo, todo mundo vai morrer. Está escrito num livro antigo guardado na biblioteca. Alguém perguntou desesperadamente, o que é que ele diz? Existe um limite de tempo. O homem assentiu devagar, desconfortável. Se a gente seguir em qualquer direção e continuar andando reto por 5 quilômetros, dá para escapar. Eu ouvi dizer que pode haver monstros no caminho, mas se todo mundo trabalhar junto, a gente consegue. Mesmo assim, Bjorn Jandel ainda tinha suas dúvidas e lançou ao homem um olhar discreto e avaliador. Para sua surpresa, tudo que o homem tinha dito até aquele ponto era verdade. Bjorn Jandel parou para avaliar a situação. O verdadeiro problema era que os doppelgangers de Ryakis e os espíritos caóticos bloqueando a rota atacariam qualquer um que tentasse se afastar do centro da Malice Zone. Um homem de pele escura gritou para todos ficarem juntos, e outra voz respondeu com uma risada amarga. Ficar parado aqui só vai fazer a gente morrer mais rápido. Ao ouvir isso, Misha Karusten se virou para Bjorn Jandel e perguntou, todo mundo já começou a se mover. A gente vai com eles também. Bjorn Jandel não respondeu na mesma hora. Ele apenas observou em silêncio enquanto mais da metade do grupo começava a sair do centro da zona. Por fim, os passos dele ecoaram no chão quando começou a andar. Claro, ele disse friamente. A gente não vai apostar tudo numa chance miserável de sobreviver seguindo aqueles fracotes. Então ele ergueu um pouco a voz. Vamos. Enquanto calculava as chances deles, ele chegou à conclusão de que, se quisessem melhorar as probabilidades, precisavam. Seus pensamentos foram cortados de repente quando Caron apareceu bem na frente deles e estendeu o braço para bloquear o caminho. Pare aí mesmo, lunático. Se der mais um passo, ele interrompeu a frase no meio, com a expressão mudando de repente para desconforto. Então, mudando completamente o tom, ele disparou. Que porra é essa? Por que você tá aqui, seu idiota? E ela também. Bjorn Jandel continuou totalmente tranquilo, com o canto dos lábios se curvando num leve sorriso de lado. Ei, quanto tempo! Misha Karusten se assustou, claramente incomodada com a casualidade com que Bjorn Jandel disse aquilo. Caron encarou ele em choque por um momento antes de responder aos berros. Como assim quanto tempo? Não existe nada entre a gente que mereça cumprimento. E agora o quê? Você também tá andando por aí com a minha irmãzinha idiota? Bjorn Jandel ignorou completamente a hostilidade e perguntou num tom calmo, quase preguiçoso. Me diz, a essência do Orc Hero já apareceu? Caron piscou, pego de surpresa, e gaguejou. Bom, sim. Acho que a gente deu sorte. Mas então Caron congelou de repente. A cor sumiu do rosto dele enquanto ele puxava a espada devagar, com as mãos rígidas e tremendo.
Cada palavra que saiu da boca dele estava pesada de tensão. Como você sabe disso? O sorriso de Bjorn Jandel aumentou. Então quer dizer que a primeira aposta realmente deu certo. Em outro lugar, só 23 membros da guilda ainda estavam vivos. Havia 3 tanques, 6 magos, 12 designados para suporte e dano à distância, e só 2 guerreiros de linha de frente de curto alcance restantes. Izemi Segrain franziu a testa com força, lutando para manter as emoções sob controle. Só restam 2 defensores corpo a corpo. Ele se lembrava com clareza demais do caos do motim. Muitos guerreiros da linha de frente tinham caído porque não tinham apoio. Hyakuis lançou ataques em área demais, forçando os curandeiros e os magos ao limite absoluto e deixando os tanques isolados por conta própria. Sem escudos, suporte ou cura, eles nunca tiveram chance. Apertando o cajado com força, ele falou para estabilizar o grupo. Todo mundo, mantenham o foco. A gente vai achar um jeito de sair dessa. Se eu conheço a Malice Zone de Hyakuis, então também sei que nosso tempo está acabando. Ele bateu a mão na própria testa, pensando freneticamente. A falta de aventureiros da classe tanque era um golpe catastrófico para a sobrevivência deles. Com só 2 restantes, eles nem conseguiam romper a parede de monstros bloqueando o caminho à frente. De repente, o rosto de Caron passou pela mente dele. Os 2 combatentes da linha de frente que restavam eram ambos lutadores voltados para dano. Um usava espada, e o outro lutava com lança. Isso significava que o que faltava era um verdadeiro papel de protetor, um guerreiro defensivo sólido na linha de frente que realmente conseguisse segurar a linha. Cerrando os dentes, ele se firmou e pensou, só mais um. Se a gente tivesse só mais um maldito aventureiro da classe tanque. Uma voz apressada interrompeu os pensamentos dele. Vice-comandante, vários aventureiros já foram embora. A gente precisa de uma decisão agora. Não tem mais tempo. Mas a voz que respondeu veio de outro lugar, e não era a dele. Era a voz de Bjorn Jandel, alta, firme e impossível de ignorar. Como eu disse, eu vou abrir um caminho para todos vocês. Até MC Grain recuou em choque. Quem foi aquele agora? Quem diabos foi que gritou alto o bastante para cortar todo esse caos? Uma imagem nítida de Jor e Talon se enfrentando passou pela mente dele por um instante. Um dos soldados respondeu com uma voz calma, quase indiferente. Parece ser algum maluco, um dos companheiros de Misha Karusten. Vice-comandante, não precisa se preocupar com ele. Zé estreitou os olhos na mesma hora. Isso não cabe a você decidir. O que exatamente ele disse para você? O soldado hesitou e gaguejou sob a pressão. Bem, não sei como ele descobriu isso, mas ele disse que era nossa essência de Orc Hero. Ele afirmou que, com ela, poderia abrir à força um caminho sangrento e criar uma rota para todos nós escaparmos vivos. Is ficou completamente imóvel. Aquela habilidade, aquele instinto de sobrevivência assustador, tudo isso atingiu ele de novo. Uma imagem vívida surgiu diante dos olhos dele. Bjorn Jandel, com a arma firmemente apertada nas mãos, o maxilar travado, permanecendo inabalável não importava o que estivesse diante dele. Foi a primeira vez na vida que ele viu uma luz tão selvagem e intensa saindo de alguém. Ele se virou e saiu andando, enquanto a percepção daquilo pesava sobre ele. No centro desse desastre, aquele instinto dizia a ele que a saída que todos procuravam desesperadamente talvez realmente estivesse nas mãos daquele maluco. No instante em que Talon viu Is se aproximando, a surpresa escapou dele. Vice-comandante. Mas Is não desperdiçou nem um segundo. Ele foi direto ao ponto. Qual é o seu nome? Os lábios de Bjorn Jandel se curvaram de leve antes mesmo que ele percebesse. Segunda aposta, pensou ele. Então respondeu com voz firme. Bjorn, filho de Jandel. E, bem no fundo, um sorriso silencioso se espalhou pelo coração dele. Sucesso! Isra se apresentou devagar, com autoridade controlada. Eu sou MC Grain, vice-mestre da Guilda Zarvi. Agora me diga, quem te contou que derrotamos o boss Orc e obtivemos sua
Essência? Bjorn Jandel ficou tenso por um breve instante, depois respondeu com calma. Eu só fiz um chute no escuro. O velho soltou uma risada seca de deboche. E como exatamente você chegou a um palpite desses? Imagens de tudo que Bjorn Jandel tinha feito desde o momento em que chegou começaram a passar uma atrás da outra pela mente de MC Grain. Ele pressionou ainda mais, com a voz afiada e investigativa. Por que uma guilda grande como a sua iria até o território dos orcs no terceiro andar? Se o único objetivo de vocês fosse capturar orc-warriors comuns, então não haveria motivo nenhum para usar táticas tão exageradas ou trazer tanta gente assim. Claramente, vocês vieram aqui por algo totalmente diferente. A voz dele desacelerou, e cada palavra saiu deliberada, pesada e impossível de ignorar. Aquela criatura, um orc-warrior de classe heroica, é um monstro de nível 5. É um boss oculto que só pode ser invocado oferecendo 777 gemas de orc-warrior no altar enterrado bem no centro do território dos orcs. Um lampejo de entendimento passou pelo rosto de MC Grain. Então era isso. Toda a estratégia da sua guilda foi montada em torno da preparação para a pequena chance de o boss oculto do território dos orcs aparecer. Bjorn Jandel respondeu de forma calma, foi por isso que concluí que vocês estavam atrás da essência. MC Grain soltou uma risadinha sarcástica. Então você já percebeu tudo isso. Nesse caso, me responde uma coisa, por que a gente precisaria de você aqui? Bjorn Jandel sorriu de leve e falou com confiança absoluta. Porque eu sou um híbrido imortal com regeneração e resistência absurdas. Minha essência vem de um Vampire Lord, e eu também possuo a essência de um Rift Guardian. Além disso, eu também absorvi a essência de um Undead Golem, então tenho ainda mais regeneração e resistência à dor do que a maioria conseguiria suportar. MC Grain franziu a testa com força e cortou ele antes que pudesse continuar. Poupe-me dos detalhes. Tudo o que eu preciso ouvir é se você consegue continuar lutando mesmo depois de apanhar até quase morrer, certo? Tem mais alguma coisa que eu realmente preciso saber? Bjorn Jandel respondeu de forma casual. Basicamente é isso. E eu diria que isso já é mais do que suficiente. MC Grain murmurou baixinho. Nada mal. Com certeza já é o bastante para servir como tanque que vai nos ajudar a sobreviver neste inferno. Então ele estalou a língua e acrescentou, não, na verdade, comparado aos outros dois guerreiros do nosso grupo, sua capacidade de recuperação está em outro nível. Tudo bem, Bjorn Jandel, vamos entregar a essência de orc para você. O rosto de Talon empalideceu na hora. Mas aquela essência foi encomendada por uma família nobre da capital. MC Grain lançou um olhar cortante para ele. Chega! Só diga a eles que o boss nunca apareceu neste território. Dar a essência para alguém que realmente pode tirar todos nós daqui vivos vale muito mais. De que adianta guardar algo para vender depois, se você já está morto? Karusten, traga a essência aqui. Bjorn Jandel soltou baixinho um suspiro de alívio que nem tinha percebido que estava segurando. Boa! Passei da primeira prova. A essência tinha vindo de um dos 3 orc-warriors de elite, cada um sendo uma variante superior dos orcs comuns, com características próprias. Para invocar até mesmo um deles, os jogadores precisavam de uma pedra mágica especial, e mesmo assim as chances eram absurdamente baixas. Todos eles eram monstros de nível 5, inimigos que exigiam uma equipe de ataque bem coordenada só para serem derrotados. Esses 3 seres eram conhecidos coletivamente como os Orc-Warriors, e cada um deixava uma essência de cor diferente. Tarnis deixava a essência verde, e essa essência concedia a habilidade conhecida como Rage ou Delta deixava a essência vermelha ligada à habilidade Warbanner. Turogos deixava a essência azul, que carregava a poderosíssima Fusion-T-Chic. Bjorn Jandel encarou em silêncio o frasco repousando na mão, com o olhar fixo e sem piscar. Verde, é? Sem hesitar nem por um segundo, ele puxou a rolha. Normalmente minha sorte com drops aleatórios é um lixo completo, mas tanto faz. Não adianta ficar pensando demais nisso agora. No instante em que ele engoliu aquilo,
sua força, agilidade, espírito de luta, resistência física e até a densidade dos ossos dispararam de uma vez só. Os dedos de Bjorn Jandel tremeram enquanto ele cerrava os dentes, sentindo uma onda estranha e violenta de poder atravessar cada canto do corpo. Será que era só a adrenalina da batalha amplificando ainda mais os atributos dele? Ele não tinha certeza, mas a vontade de liberar aquela nova força imediatamente era quase insuportável. Percebendo a tensão inquieta de Bjorn Jandel, MC Grain falou com uma voz calma e controlada. Tira primeiro o seu equipamento. Quando você usar a essência de Orc, seu equipamento não vai sobreviver à transformação. Vai ser destruído sem falha. Depois, use tudo o que a gente tem aqui para elevar sua capacidade de combate ao máximo possível. Bjorn Jandel encarou fixamente o velho, depois a figura parada atrás dele com os braços cheios de pergaminhos. Ele avaliou tudo em silêncio. Pergaminhos de buff e poções de recuperação. Claro que uma grande guilda estaria lotada de itens de suporte assim. Eu tô com muita sorte mesmo, pensou ele. Ele enfiou a mochila com firmeza nos braços de Misha Karsten sem dizer mais nada. Segura isso bem, ele disse, com uma voz baixa, mas absoluta. Bem mesmo, ele disse, deixando claro que falava totalmente sério. Então, sem a menor hesitação, ele rasgou um pergaminho ao meio e abriu 3 frascos com os dentes, engolindo tudo de uma vez num só gole feroz. Os feiticeiros ao redor dele ergueram as 2 mãos e imediatamente começaram a entoar seus encantamentos, com as vozes se sobrepondo em ondas tensas e crescentes. Is lançou um olhar para Talon. Não me importa que tipo de poder ele absorva. O poder de Karsten é a coisa mais eficaz que a gente tem agora. Talon passou uma linha afiada no próprio pulso sem dizer uma palavra, fazendo o sangue escorrer fresco e escuro. Bjorn Jandel estendeu a mão e agarrou a mão ensanguentada de Talon sem a menor pausa. Os olhos dele se arregalaram, e listras vermelho-sangue brilharam ferozmente neles como relâmpagos carmesim. Irai soltou um suspiro chocado. A cor dos olhos dele mudou. Parece que você absorveu a habilidade passiva Blasphemer of the Divine. Então vamos começar. Bjorn Jandel assentiu com firmeza, mantendo a expressão estável. Tudo bem. Vamos fazer isso. O suor brilhava no rosto dele enquanto fechava os olhos com força, puxando toda a concentração para dentro de si. Devagar, e com controle total, ele começou a canalizar a habilidade que tinha absorvido da essência do Orc Hero, Gigantification. O queixo de Is caiu, e a incredulidade ficou estampada no rosto dele. Talon congelou no lugar, completamente paralisado de medo ao ver a transformação de Bjorn Jandel. O corpo dele cresceu, os músculos grossos saltaram para fora, as veias ficaram marcadas sob a pele densa e endurecida, e todos os atributos dispararam ao mesmo tempo. Bjorn Jandel tinha se tornado um titã colossal. Sua respiração pesada ecoava como o rosnado de uma fera, fazendo ele parecer a encarnação viva de um berserker heróico. Misha Karsten ficou vermelha na hora e gritou, meu Deus! O homem ao lado dela só conseguiu encarar, em choque. É ele é um monstro. Is apertou os olhos, claramente incapaz de lidar com o que estava vendo. Alguém arranje alguma coisa para ele vestir. Tragam mais alguns mantos, agora. O garoto atrás dele gaguejou, com um rosto pálido. Sei como é que ele conseguiu fazer uma coisa dessas? Bjorn Jandel amarrou um pano firmemente na cintura. Pronto, terminei a transformação. Hora de abrir caminho. Is avisou imediatamente. Só faltam 30 minutos. Você realmente consegue fazer isso? Bjorn Jandel respondeu com uma voz baixa e inabalável. Claro. Ele puxou uma respiração longa e profunda e se firmou. Agora, para mim, ele rugiu, com a voz fazendo o ar tremer. Avancem. Os olhos dele queimavam com uma ferocidade brutal enquanto ele se lançava para a frente. Não fiquem para trás. Ele gritou no meio do caos. Acompanhem ele. Fiquem com ele. Os outros também gritaram, levantando a voz enquanto corriam atrás dele com desespero e determinação. Bjorn Jandel olhou por cima do ombro.
Atrás dele estavam 23 membros da guilda, Misha Karusten, e cerca de 40 aventureiros do terceiro andar, aqueles que tinham ficado presos no labirinto e agora lutavam desesperadamente pelas próprias vidas. Por causa das decisões desastrosas de MC Grind, os aventureiros de antes tinham perdido não só o equipamento, mas a vida também. Então um círculo mágico brilhou em suas testas. Era uma magia de sacrifício, todos dentro de 100 metros receberiam temporariamente um aumento no dano físico. Bjorn Jandel cerrou os dentes e abriu um sorriso torto. Essa onda esmagadora de poder fazia ele querer destruir tudo que visse pela frente. A sede de batalha arranhava violentamente o limite da sanidade dele. Ele se lançou direto no enxame de Hyakuis. Os monstros rosnaram e avançaram sobre ele, pequenas encarnações do próprio monstro. Lorde. Pequenas, sim, mas ainda assim cada uma delas tinha quase 2 metros de altura. Mais perto dele, elas quase pareciam pequenas mesmo. Bjorn Jandel desferiu um soco devastador sem hesitar. A passiva Wrath of Hyakuis foi ativada. Agora, todo mundo sofreria dano sombrio aumentado. O sangue do monstro espirrou no ombro dele e chiou como ácido no instante em que tocou sua pele. Droga, aquilo queimava. Era exatamente por isso que tanques eram indispensáveis em zonas amaldiçoadas como aquela. Mesmo com alta resistência à dor, resistência a efeitos e defesa mágica, a ardência escaldante ainda era brutalmente real. Ainda bem que ele tinha a essência do Vampire. Enquanto o coração dele continuasse intacto, ele podia seguir em frente. Seu corpo enorme pulsava de força, e o coração batia no peito como um tambor de guerra. Essa era a chave, a verdadeira fonte da escuridão. Nesse reino, você só morre quando o coração para. Classes com vida frágil demais, como Swordismen ou Archers, não importa o quão absurda fosse a força de ataque delas, nunca sobreviveriam tempo bastante para causar um dano realmente relevante. Oz deu uma risada amarga. A gente esteve a um passo da morte, então não vá sair correndo sozinho para lá de novo desse jeito. Bjorn Jandel estreitou os olhos. Sou eu quem está recebendo os golpes por todos vocês. Então só fiquem atrás. E foquem em causar dano. Na forma gigante, o tamanho absurdo de Bjorn Jandel atraía a atenção dos monstros como um farol em chamas. O atributo de atração de agro dele tinha aumentado enormemente. Para tanques de classe Ancien, essa era uma mecânica básica, puxando todos os ataques para si mesmo, para que os outros pudessem se mover livremente e atacar em segurança por trás. Talon gritou enquanto enfiava a espada em um Hyakuis. Mas então o rosto dele se distorceu. Droga, tem dano de retorno. A gente recebe de volta o mesmo dano que causa nele. Talon segurou o ombro e gritou, clique, o que você está esperando? Me cura agora. Bjorn Jandel latiu para ele em tom duro. Para de avançar só para acabar sendo atingido. Você pode morrer aqui fora, e a gente não tem tempo para recuperar você. Talon fez uma careta. Droga, esse desgraçado não cala a boca. O sacerdote murmurou suavemente ao lado dele. Já está tudo certo, Sir Talon. Bjorn Jandel avançou sozinho para o meio do enxame de Hyakuis, segurando toda a linha de frente sozinho. Então uma notificação do sistema apareceu. O HP caiu abaixo de 50%. Todas as resistências elementais e físicas aumentaram. Ele parecia a própria encarnação da habilidade passiva do Orc, Pass of a Hero. Ele avançou de novo. Foi exatamente por causa dessa habilidade que eu escolhi a essência do Orc Hero, pensou ele. Quando meu HP cai abaixo de 50%, todos os meus atributos defensivos aumentam. E se cair abaixo de 20%, minha defesa sobe ao máximo absoluto. Para tirar o melhor proveito disso, eu tenho que lutar sozinho. Cerrando os dentes, ele rosnou, ninguém pisa na linha de frente. Eu vou cuidar disso sozinho. Com um rugido ensurdecedor, Bjorn Jandel esmagou o punho contra uma enorme rocha. MC Grind estreitou os olhos cansados. HM. Parece que ele está quase rompendo a barreira. Talon assentiu.
Ao lado dele. Sim, senhor. O velho soltou um suspiro longo e pesado. Parece que entregar a essência de Orc para ele foi mesmo a decisão certa. Mesmo assim, não podemos baixar a guarda. Alguma coisa pode vir por trás. Talon respondeu. Entendido. A expressão dele se fechou de frustração. Droga, depois de um único golpe, a dor já voltou. Mesmo tendo ficado só um curto momento na linha de frente, eu posso dizer com certeza que lutar lá na frente não é algo que um ser humano normal deveria ter que fazer. A mente de Talon ficou repetindo a imagem de Bjorn Jandel avançando de forma imprudente para a batalha. Quem diabos é esse cara? Eu achei que ele era só mais um aventureiro de baixo nível do terceiro andar, arrastando um grupo cheio de peso morto inútil, incluindo minha irmã. Era o mesmo homem que naquela época foi expulso do território dos orcs, sem conseguir resistir a nada. Eu achei que ele era só mais um bruto burro que por acaso tinha alta resistência à dor e a efeitos negativos. Ele pode até ser bom em regeneração, mas mesmo assim, como ele está enfrentando monstros tão aterrorizantes bem na linha de frente como se não fosse nada? Bjorn Jandel continuou avançando, e os outros correram atrás dele sem demora. As pessoas sempre diziam que ninguém era mais destemido do que um berserker, e agora Talon sabia que isso era verdade. Se alguém assim entrasse numa guilda, todo mundo se sentiria mais seguro no momento em que ele chegasse. O julgamento do vice-líder realmente é assustadoramente afiado, pensou Talon. Eu nunca imaginei que uma única decisão dessas daria pra gente um caminho de saída dessa zona amaldiçoada. A multidão começou a murmurar em descrença animada. Alguém sabe o nome daquele cara? Ele deve ser famoso ou alguma coisa assim. Ver ele lutando faz parecer que não tem medo da morte de jeito nenhum. Se ele não estivesse aqui, eu nem consigo imaginar o quanto tudo isso teria ficado pior. Misha, ei, seu amigo, qual é o nome verdadeiro dele afinal? Misha Karusten respondeu gaguejando. Sinceramente, eu também não sei direito. Oz sorriu enquanto observava a cena se desenrolar. Se o lendário berserker Little Vulcan saísse do túmulo, eu aposto que ele seria exatamente assim. Um clarão repentino chamou a atenção de Talon, e ele se encolheu na hora. Agora não é hora de descobrir o nome dele, pensou. Primeiro, a gente precisa sobreviver e sair daqui vivo. Todo mundo caiu no choro. Acabou. Eu consigo ver a saída. Mais rápido. Os pensamentos de Talon ecoavam alto na cabeça dele. A gente resolve tudo quando sair daqui. Então uma mensagem do sistema apareceu. A Malice Zone foi fechada. Um feixe de luz brilhante explodiu para fora da porta. O grupo de aventureiros explodiu em comemoração, com as vozes tremendo de pura empolgação e alívio. É a saída. Eu consigo ver a saída. Rápido, mais rápido. Bjorn Jandel cerrou os dentes e avançou com tudo, o pé rasgando direto pelo vórtice giratório. Os outros já não tinham energia espiritual suficiente para acompanhar ele. Saímos. O corpo dele de repente começou a encolher, fazendo ele cambalear em choque. A forma gigante está desaparecendo. O efeito do ambiente hostil finalmente está indo embora. Bjorn Jandel caiu de joelhos, puxando o ar com respirações pesadas. Ao redor dele, os aventureiros explodiram em gritos de alegria e alívio. Conseguimos! A gente realmente saiu.